Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira e agora vamos observar o detalhamento e objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento da aula é o reino fungi e o detalhamento são as características gerais e as principais doenças causadas por fungos e fermentação feita por leveduras. Então, esse é o objeto de conhecimento, detalhamento. Vamos dar início à nossa aula. E aí, para dar início à nossa aula sobre o reino fungi, ou reino dos fungos, vamos assistir a um vídeo. Daqui a pouco a gente volta para comentar com vocês. Olá, agora estamos aqui nessa floresta onde a gente consegue observar uma grande quantidade de plantas, de vegetação. A gente sabe que nesse ambiente existe uma grande biodiversidade e dentro dessa biodiversidade há interação ali de plantas, de animais e diversos seres vivos. E se a gente observar com bastante detalhe, ali naquele tronco a gente identifica um cogumelo. Então, a gente observa aqui esse cogumelo e observa que ele não é uma planta e também não é um animal. Há muito tempo, o fungo era estudado dentro do ramo da botânica, mas hoje, na biologia, existe um ramo específico que é chamado de micologia, que estuda especificamente os fungos. Ele apresenta características como seres heterotróficos, ou seja, eles não realizam fotossíntese. Eles são seres que precisam ali adquirir o seu alimento no ambiente. Além do cogumelo, a gente consegue observar também uma outra espécie de fungo, que é a orelha de pau. Então, no caso da orelha de pau, ela recebe esse nome porque, como a gente pode observar, ela parece uma orelha e também parece uma madeira. Então, essas duas espécies de fungos fazem parte do grupo dos basidiomicetos. Eles apresentam estruturas como hifas e o grupo de hifas formam o micélio. Além disso, uma outra característica bem importante é que os fungos fazem parte do processo de decomposição da matéria orgânica. Então, tanto o cogumelo quanto a orelha de pau, geralmente a gente observa que ele está onde? Naquele tronco morto que está ali naquele ambiente. O que ele está fazendo ali? Ele está se alimentando, se reproduzindo, mas também está decompondo a matéria orgânica. Então, os fungos são muito importantes no processo de decomposição e existe uma grande diversidade. Então, quando a gente observar na floresta, por exemplo, aquele cogumelo, aquela orelha de pau, a gente já sabe que não é uma planta, não é um animal. Ele faz parte do reino dos fungos. Muito bem, Então aqui a gente trouxe essas imagens para vocês que representam a diversidade desse reino, Então a gente viu que existem ali várias espécies, Espécies que quando a gente olha ali na natureza a gente nem sabe identificar, mas agora vocês já irão saber que são espécies que estão ali dentro de um reino e elas são chamadas de fungos. Tá bom? E aqui a gente observa essas imagens que mostram pra gente essa diversidade. Aqui a gente tem o exemplo de cogumelos, Cogumelos é um tipo que faz parte de um grupo do reino dos fungos. E aí dentro desse grupo a gente observa que existe uma grande variedade de espécies. Lembrando que existem cogumelos que são comestíveis, mas tem cogumelos que são venenosos, Então é muito importante quando a gente encontrar um cogumelo desse, por exemplo, na natureza, é importante a gente conhecer porque pode ser um cogumelo venenoso, Pode causar algum dano à sua saúde, tá bom? E aí a gente consegue observar a variedade de cores, de tamanhos, Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre as principais características dos fungos. Então, a gente trouxe aí alguns tópicos, que definem as características dos fungos. O primeiro é que eles são seres eucariontes, Quando a gente fala de eucariontes, a gente fala da presença de carioteca, que é aquele núcleo celular.
né? Então, vai ter a célula do fungo, lá na célula ele vai ter o núcleo, dentro do núcleo vai ter o seu material genético, tá bom? Então, são seres eucariontes que apresentam carioteca celular, o seu núcleo definido com material genético. Uma outra definição importante dos fungos é que eles são heterotróficos. O que significa dizer que são seres heterotróficos? Que eles precisam ir em busca do seu alimento. Ele não produz o seu alimento, ele precisa consumir. E aí, nesse processo, né, geralmente ele lança ali uma enzima no ambiente para que ele consiga realizar a absorção dos nutrientes que ele precisa para o seu processo, né, de metabolismo, reprodução e crescimento. Tá? Essa imagem ao lado representa para a gente uma espécie de fungo, né? Então a gente consegue observar ali que existe realmente uma grande diversidade nesse grupo. Eles podem ser unicelulares, uni significa um. Então existem espécies de fungos que têm somente uma única célula e aí nesse caso ela é microscópica, né? A gente não consegue observar a olho nu. É necessário que tenha um microscópio, né? Um aparelho de aumento para que a gente consiga fazer essa observação. Mas tem também aqueles que são pluricelulares ou multicelulares. Existem várias células na sua composição e aí é o caso do cogumelo, da orelha de pau que a gente consegue observar, tá? E aí, quanto à sua reprodução, existe também a reprodução sexuada e assexuada dentro dessas espécies. Vamos observar quanto à anatomia de uma levedura. A levedura é uma espécie unicelular, tá? E aí a gente traz algumas observações para vocês identificarem junto comigo a anatomia desse fungo. Então, a gente tem aqui, ó, por que ele é um ser eucarionte? Porque ele vai apresentar esse núcleo, né? Então, é dentro desse núcleo que tem o material genético dessa célula. Ele vai apresentar estruturas como complexo de Golgi, tem aqui a mitocôndria, né? Grânulo de lipídio, que são organelas que fazem parte aqui da composição dessa célula. Tem essa estrutura chamada de vacúolo. Além disso, ele vai apresentar a membrana celular, que é aquela membrana que vai envolver o citoplasma. O que é o citoplasma? É toda essa área que fica aqui, ó, nessa célula. Dentro do citoplasma, o que eu tenho? As organelas e eu encontro também o núcleo. O que envolve o citoplasma é a membrana celular. Além da membrana celular, tem a parede celular também. Nessa parede celular, ela é composta, né, por quitina, tá? Então, essa parede celular também é uma representação bem importante da célula que compõe ali um fungo, né? A diferença dela para uma célula vegetal, por exemplo, é justamente a parede celular ter quitina na sua composição. E aí, quanto à estrutura corporal dos fungos, né? A gente vai observar que nessa estrutura tem aquelas células que são isoladas e tem aquelas que formam filamentos multicelulares. Esses filamentos, eles são denominados hifas, tá? Então, esse conjunto de células que vão formando a estrutura corporal desse fungo é chamado de hifa. Existem dois tipos de hifas. A hifa que é septada, onde ela apresenta uma parede transversal ou septos, e a hifas que são chamadas de cenocíticas, ou seja, ela não tem esse septo. E o conjunto dessas hifas formam uma massa enovelada que é denominada de micélio. Tá? Então, vamos relembrar um pouquinho. Tem aquele fungo que é unicelular e tem aquele fungo que é multicelular. Esses filamentos multicelulares são formados por hifas. O conjunto de hifas é formado por micélio, tá bom? O conjunto de hifas é o micélio. E aí a gente vai observar na nossa próxima imagem a diferença de uma hifa septada e de uma hifa cenocítica, né? Então, o que eu observo aqui, ó? Várias células formando uma hifa. Esse primeiro exemplo é o exemplo da hifa septada. O que ela apresenta? Esses septos, esses cortes aqui transversais, mas que eles apresentam poros entre eles e essas células conseguem se comunicar. Tá? Existe uma passagem aqui de comunicação entre as organelas, né? O que está presente aqui dentro dessas células. Então, essa é a principal diferença.
A hifa cenocítica, ela não apresenta essa separação, ó, esses septos transversais. Observem que ela não tem essa separação e o núcleo está presente em toda essa hifa, né? Existem vários núcleos e organelas presentes nessa hifa cenocítica, que não existe a separação. Então, essa é a principal diferença da hifa que tem esse septo e a que não tem. E aí a gente vai observar também essa representação, né, essa formação de hifas e micélios no caso de um cogumelo, né? O cogumelo é aquele que a gente consegue observar com mais detalhes para representar um fungo. Então, o que eu tenho aqui? Né, a representação de um cogumelo, a gente observa ali, ó, várias estruturas que formam essas hifas. Observem que elas ficam ali abaixo do solo, né? Elas auxiliam ali no processo de absorção de nutrientes, elas auxiliam na fixação daquele cogumelo no ambiente onde ele está inserido, e aí o conjunto dessas hifas, ela forma um micélio, né? Então, toda essa estrutura que a gente observa aqui abaixo é o micélio. O que é o micélio? O conjunto de hifas. E aí, o que eu consigo observar também? Essa estrutura, né, que a gente chama de estrutura reprodutora, e tem estrutura que vai produzir esporos. Os esporos, eles fazem parte do processo de reprodução dessas espécies, né? Então, vai ter uma parte específica aqui que vai produzir os esporos, que a gente vai observar que ele é bem importante na reprodução. Tá? Então, aqui a gente observa o cogumelo, observa essa estrutura que a gente observa num caule, por exemplo, né? A gente observa essa parte aqui acima, mas olha só, lá embaixo existem ramificações de hifas, tá bom? Então, tudo isso aqui é o cogumelo. E aí a gente vai observar quanto à sua reprodução, né? A gente tem a reprodução sexuada e assexuada. No caso da reprodução sexuada, esse tipo de reprodução ocorre entre dois esporos, né? A gente viu que existe uma parte específica que vai formar esses esporos. No caso da sexuada, é necessário 2 esporos. E aí, nesse caso, ele é dividido em 3 fases. A primeira, que é chamada de plasmogamia, onde ocorre a fusão de protoplasma ou citoplasma de 2 células. Então, essas 2 células vão se encontrar e vão trocar material genético. Lembrando que na sexuada existe variabilidade genética, diferente da assexuada. Logo em seguida, tem a cariogamia, que é a fusão de 2 núcleos para formar um núcleo diploide, né? Então, vai ter 2 núcleos haploides com uma quantidade de material genético e quando eles se juntam, duplica a quantidade de cromossomos, né? Então, a gente vai observar essa segunda etapa da reprodução sexuada. E depois ele precisa se dividir para voltar a ser um núcleo haploide, voltar para metade, né? A metade da quantidade de cromossomos. E aí, nesse caso, esse processo de divisão é chamado de meiose, onde esse núcleo diploide se reduz, formando 2 núcleos haploides. Tá bom? Então, esse é o processo que acontece na reprodução sexuada dos fungos. Ocorre a troca de material genético, a fusão ali entre esse material genético e também essa comunicação do citoplasma de 2 células. E quanto à reprodução assexuada, nesse caso não há variabilidade genética, não há fusão dos núcleos e ocorre através de mitoses, né? Mitoses sucessivas, a fragmentação do micélio, que originará novos organismos. E ali, além do processo de fragmentação, a reprodução assexuada dos fungos pode ocorrer por meio de brotamento ou da esporulação. A esporulação é essa formação aí de esporos. E aí, para a gente observar como é que acontece a reprodução sexuada e assexuada, a gente trouxe uma imagem, né, para que a gente consiga imaginar melhor como é que ela acontece. Olha só, essa imagem mostra para a gente os 2 tipos de reprodução. Eu vou iniciar falando sobre a assexuada, que é essa representação aqui, ó, bem pequenininha no canto. Então, a reprodução assexuada, o que que acontece? Tem aqui as hifas, né, aquelas que vão produzir o quê? Os esporos, né? Então, vou ter aqui os esporos, esses esporos
vão se multiplicar, vai acontecer mitose, e aí ele vai cair num espaço propício para que ele consiga germinar. E aí ele germinando, ele vai crescendo e vai formando outras estruturas. Então, na assexuada, eu tenho a presença de esporos, a presença da divisão celular chamada de mitose, onde ela vai ter ali a mesma quantidade de cromossomos, né, de material genético. E aí, quando eu chego na fase da reprodução sexuada, eu tenho esse ciclo aqui que é maior, tá bom? E aqui, o que eu observo? Que terão diferentes hifas. E para representar essa diferença, a gente tem aqui, ó, hifa mais e hifa menos, para a gente observar que elas irão se fundir, né? Vai ocorrer o processo de fusão dos núcleos. Observe que tem uma comunicação entre o citoplasma dessas duas células. Nesse processo ocorre aqui a fusão desses núcleos. E aí, aqui ela era diploide, né? Ela era haploide. Ela tinha uma quantidade N de cromossomos. Como ela fundiu o núcleo, ela duplicou, aumentou a quantidade de cromossomo de material genético. O que aconteceu? Ela ficou diploide, né? Esse aqui é um termo da biologia que a gente usa para representar essa quantidade. Então, o diploide é representado por 2 N's. Então, aqui ocorre o processo de reprodução sexuada, a variabilidade genética, e aí para ele voltar a ser haploide, tem o processo de divisão celular chamado de meiose. Nesse processo, ocorre a divisão celular e aí ele volta a se tornar haploide, tá bom? Dividiu e aí ele ficou com a metade de cromossomos para cada esporo aqui no final desse processo. Né? Então, o que a gente observa? O ciclo de reprodução assexuada através dos esporos e da mitose e na reprodução sexuada com a variabilidade genética acontecendo nesse caso, tá bom? Então, a gente trouxe aí para vocês esse exemplo, né, para a gente observar justamente essa diferença de reprodução sexuada e assexuada que acontecem no caso dos fungos. E quanto ao processo de nutrição? Vamos observar que na nutrição eles liberam enzimas sobre o alimento e depois absorvem os nutrientes que necessitam. E aí a principal substância de reserva dos fungos é um carboidrato, é um açúcar chamado glicogênio, tá bom? Aí ao lado a gente tem a imagem de um pão que está mofado, né? Às vezes é comum a gente encontrar isso dentro de casa, a gente esquece o pão ali, quando a gente olha ele está cheio de bolor, né? É justamente o fungo que está se desenvolvendo, está se nutrindo e está ali se reproduzindo nesse espaço, tá bom? E aí a gente vai observar que existem diferentes tipos de fungos. Tem os fungos que são chamados de parasitas, que vivem em simbiose, prejudicando o organismo, né? Quando ele é parasita, ele vai prejudicar, vai causar algum dano ao outro organismo. Os saprófitos, que vivem de matéria orgânica retirada dos seres mortos. E os simbiontes, onde ocorre ali a simbiose mutualística, onde ambos se beneficiam, que é o exemplo dos líquens, tá bom? E aí a gente vai observar também que existem alguns tipos de fungos e que eles são classificados em alguns grupos. O primeiro grupo é chamado de quitrídeos. Eles são encontrados em ambientes marinhos, lagos, solo e até mesmo em fontes hidrotermais. A grande maioria das espécies é decompositora, embora existam espécies parasitas de protistas, fungos, animais e plantas. Né? Então, essa imagem ao lado representa um representante do grupo dos quitrídeos. O próximo, a gente vai observar o grupo dos zigomicetos. Geralmente, eles são encontrados no solo e não formam corpo de frutificação. Nesse grupo, encontramos espécies responsáveis pela deterioração de diversos alimentos, os chamados mofos, né? Como a gente observa nessa imagem. E aí, muitas espécies são também parasitas e outras vivem como simbiontes em animais. O próximo grupo é o grupo dos glomeromicetos. Eles têm grande valor ecológico, pois formam associações mutualísticas, que é chamada de micorrizas, com diversas espécies de plantas, como a gente observa nessa imagem também. E aí o quarto grupo é o grupo do ascomicetos.
E aí aqui sua principal característica é ter seus esporos formados de ascos. Por isso que ele tem esse nome, né? Ascosmicetos. E aí cada indivíduo pode possuir mais de um asco, que pode unir-se a outro, formando o ascocarpo, que é o corpo de frutificação. E aí eles podem ser patógenos e decompositores, além de ter um grande valor econômico e medicinal. Espécies do gênero Penicillium são utilizadas na fabricação de queijos especiais, como a gente observa aí na imagem, né, a produção de um queijo, e também na fabricação de penicilina, tá? Então essas são algumas características desse grupo dos ascomicetos. E o próximo grupo, né, a gente vai observar ali que é o grupo dos basidiomicetos, né? Essas aqui são as espécies que a gente mais consegue observar aí na natureza. E aí são os mais conhecidos, pois dentre eles está ali o comestível champignon, bem como os decompositores e as orelhas de pau. Aqui também tem as espécies mutualísticas, que são as micorrizas, e parasitas, como é o caso das ferrugens, né? Então a gente trouxe aí mais um representante do cogumelo, né? Outras espécies que fazem parte desse grupo. Além disso, né, além desses grupos que a gente pôde observar suas principais características, vamos apresentar também a importância dos fungos. Né? Então, os fungos são seres vivos que apresentam muita importância para o meio ambiente e também para os seres humanos. Primeiro, né, a gente observa ali a palavra decompositores. E aí, dentro da importância dos fungos, a gente tem ali os decompositores, né? Então, nessa decomposição, os fungos, juntos com as bactérias ali, eles vão garantir a ciclagem do meio, né? Eles vão transformar aquela matéria orgânica em matéria inorgânica, que vai ser muito importante, principalmente para o solo, né? Então, a gente observa aquele fungo, aquele cogumelo, aquela orelha de pau que está presente ali naquela madeira, por exemplo, no chão, ela está ali realizando esse processo de decomposição, que é muito importante para a natureza. Além disso, a gente vai observar também que ela é matéria-prima para a produção de medicamentos, né? Então, ela apresenta componentes que podem ser usados na fabricação de medicamentos, como é o caso do antibiótico chamado de penicilina, né? Então, a gente tem essa imagem que mostra para a gente uma placa de Petri, né, com o crescimento desse fungo. E aí vamos observar também a importância dos fungos no caso da relação simbiótica, né? Então elas apresentam uma relação mutualística, por exemplo, com as raízes de vegetais, que é o caso da micorriza, como a gente observa nessa imagem novamente. E os fungos também podem associar-se com algas verdes ou cianobactérias, e nesse caso essa relação simbiótica é chamada, na verdade esse tipo de relação a gente observa no caso dos líquens, tá bom? Então os líquens é a associação de fungos com algas ou cianobactérias. Muito bem, né? Então a gente viu que ele é importante para várias coisas, né, na natureza, no processo de decomposição, na relação com outras espécies, e também a gente vai observar a importância deles no processo da alimentação, né? Então ele está presente ali no processo de fermentação, como é o caso das leveduras, que elas são utilizadas nesse processo, e espécies que são consumidas sem nenhum processamento, que é o caso do champignon, né? Então a gente tem ali a representação de alguns alimentos, né, que fazem parte do processo de fermentação, e a gente trouxe um vídeo aí para vocês, né, que ele mostra para a gente a utilização, né, a fermentação por leveduras, tá? Então a gente vai observar o vídeo e a gente volta para comentar. Olá, alunos! Vamos agora dar início a um experimento bem legal que vai falar para a gente sobre o processo de fermentação em leveduras. Na nossa aula de hoje, estamos observando os fungos, o reino dos fungos. Vimos que existem fungos que são macroscópicos e fungos que são microscópicos e são unicelulares. Na aula de hoje a gente vai falar de um fungo específico que é uma levedura, que é um fungo unicelular, ou seja, ele tem somente uma célula. E aí, para a gente falar da importância dele na biotecnologia, porque ele é utilizado na fabricação de pães, cerveja e vinho, a gente vai realizar um experimento bem legal e simples para a gente observar como ele funciona, tá bom? E para isso a gente tem aqui alguns materiais. Vou mostrar para vocês o material que será utilizado nesse experimento. Temos aqui o açúcar,
Aqui nós temos o fermento biológico, então é aqui que se encontra a levedura, tá? São os fungos que a gente vai observar. Temos 3 tubos de ensaio. O tubo de ensaio é um material muito utilizado em laboratório pelos cientistas. E 3 tampinhas do tubo de ensaio também. Temos aqui um suporte para esse tubo, 3 bexigas e temos também a água morna. Tá? Então nós vamos iniciar esse experimento junto aí com vocês, colocando a água morna em cada tubo de ensaio desse, tá bom? Vamos lá. Muito bem, né? Então nós colocamos aqui água morna em cada tubo de ensaio e para cada tubo desse nós vamos colocar uma substância diferente, tá bom? Nesse primeiro nós iremos colocar o açúcar, nesse segundo o fermento biológico e nesse terceiro tubo de ensaio vamos colocar açúcar e fermento biológico. E aí, para que esse processo aconteça, né, para que as reações aconteçam dentro do tubo de ensaio, nós iremos fechar cada um deles e realizar o processo de homogeneização, que é fazer a mistura na água, tá bom? Bom, então a gente observa que aqui nós temos água com açúcar, água com fermento biológico e a água com fermento biológico mais o açúcar. Então, depois de homogeneizado, a gente vai colocar o balão em cada uma delas. Bom, então a gente observa agora, né, que os tubos de ensaio estão com o balão, tem balão em cada boca do tubo de ensaio. E para a gente observar essa reação, a gente precisa esperar um tempo de 15 a 30 minutos para observar o que vai acontecer. Muito bem, então depois de 30 minutos a gente já consegue observar um resultado do nosso experimento. Lembrando que nós temos aqui no primeiro frasco água com açúcar, no segundo água com fermento biológico e no terceiro frasco temos água com açúcar e fermento biológico. Lembrando que o fermento biológico nada mais é que o fungo, a nossa levedura, que é unicelular. Então aqui ocorreu um processo que a gente chama de fermentação alcoólica, que é a quebra da glicose, a quebra do açúcar feita pelas leveduras. Nessa quebra, ela vai produzir 3 substâncias. Ela vai produzir o álcool etílico, que é o etanol, vai produzir também o ATP, que é a energia, e o gás carbônico, que a gente consegue observar nesse resultado. Então, ocorre a liberação desse gás, que a gente consegue comprovar com esse balão cheio, que é o gás carbônico. Então, esse processo de fermentação alcoólica acontece no caso da respiração anaeróbica feita pelo fungo na ausência do oxigênio. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado desse experimento de fermentação em leveduras. Muito bem, né? Então o experimento trouxe aí pra gente nessa comprovação, a gente pôde ver na prática como as leveduras agem, né? O seu processo final. E aí a gente trouxe aqui também para vocês as doenças relacionadas aos fungos, né? A gente viu sua importância, viu a utilização dos fungos na alimentação, mas existem fungos também que podem causar doenças, né? Então essas doenças que são causadas por fungos, ela tem um nome, né? Que é chamada de micoses. Quando a gente fala de micose, né? A gente já sabe que é alguma doença onde o fungo está relacionado. E aí a gente trouxe 4 exemplos de micoses, né? Vamos observar aí na nossa próxima imagem esses exemplos. E a gente tem a primeira imagem que representa para a gente a candidíase, né? A candidíase é uma doença que está relacionada com o fungo. Nesse caso ali da imagem, ela mostra para a gente o órgão genital feminino, mas esse fungo ele pode estar tanto no órgão genital feminino quanto no masculino, tá? Então ele tem ali alguns sintomas, como vermelhidão, coceira intensa, secreção esbranquiçada. É claro, né, que nesses casos ali o médico, o especialista vai passar o medicamento correto e aí um medicamento antifúngico para tratar a candidíase. Temos também aqui o exemplo do pé de atleta, que está relacionado com o fungo, que vai ocasionar essa descamação nos pés,
Geralmente, né, a região onde tem mais concentração são entre os dedos, porque o fungo ele precisa de um ambiente ali úmido, precisa de um ambiente escuro para ele se proliferar, né? Então, geralmente as pessoas que têm ali pé de atleta são pessoas que ficam muito tempo, por exemplo, com o calçado, né? O pé fica mais úmido e aí acaba ocasionando, né? Claro, se ele tiver contato com esse fungo, ele pode se proliferar e crescer no pé. E aí ele tem essa denominação pé de atleta porque ele vai ficar principalmente ali entre os dedos, mas também pode se proliferar pela sola do pé. Existem também medicamentos antifúngicos, cremes e pomadas que auxiliam nesse caso. Temos ali um caso bem conhecido também, né? A gente observa ali um pé e essa unha meio amarelada, né? É um fungo que está se desenvolvendo, né? Está bem desenvolvido no caso dessa imagem. E aí a gente observa um caso de onicomicose, que são fungos que estão ali numa unha, eles vão se reproduzir nessa unha, né? Então, também existem medicamentos antifúngicos para esse tratamento. É bem difícil, né? Porque o pé geralmente está sempre úmido, mas existem tratamentos específicos. E aqui no cantinho a gente tem um caso do sapinho, que também é uma candidíase, mas ela é oral, e aí ela forma essas placas embranquiçadas na língua, pode criar aftas, né? Fica dolorido, né? Então tem sintomas e também medicamentos no caso dessa doença, né? Então a gente trouxe aqui esses 4 exemplos para vocês observarem casos de micoses, né? Fungos que estão ali se proliferando e se reproduzindo, mas que existem tratamentos específicos, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre o reino dos fungos.